Portanto, modalidade de intervenção provocada. Beleza? E o amicus curiae, professor, ele sobrou, né? Porque o amicus curiae é uma espécie de intervenção de terceiro extremamente especial, diferente. Não é só o nome que é diferente, não. Ela também é especialíssima. E aí, nesse contexto, o amicus curiae ele pode ser voluntário, provocado ou declarado de ofício pelo juiz. Isso aí. A assistência à intervenção de terceiro voluntário, a denunciação da lide, o incidente de DPJ, o chamamento ao processo, são modalidades de intervenção provocada, e o amicus curiae ele pode ser voluntário, provocado ou declarado de ofício pelo juiz. Beleza? Show. Então nós vamos falar rapidinho sobre a assistência. Rapidinho. Assistência que é modalidade de intervenção voluntária, onde o terceiro pede para adentrar o processo. Ele pede para adentrar o processo. E à luz do que o CPC dispõe, esse pedido pode acontecer a qualquer momento. Qualquer momento, em qualquer procedimento e grau de jurisdição. O terceiro pede para adentrar. E ele pede para adentrar porque ele tem interesse jurídico. Então veja aqui. Assistência, modalidade de intervenção voluntária. O assistente é um terceiro que ingressará no processo, ele pede para entrar qualquer tempo, qualquer procedimento ou grau de jurisdição, a fim de que, qual é a função do assistente? Auxiliar uma das partes. Ele quer que uma das partes seja vencedora e, portanto, ele entra para auxiliá-la. Por isso que alguns doutrinadores vão dizer que a assistência ela é uma forma de intervenção ad coadjuvandum. Porque o assistente ele atua como coadjuvante. É como ajudante de uma das partes. Ok? Qual é o requisito para que esse terceiro entre? Qualquer terceiro pode entrar? É lógico que não. Para o terceiro adentrar o processo na condição de assistente, ele precisa ter interesse jurídico. Interesse jurídico. Ou seja, ele tem que ser parte de uma relação jurídica que sofrerá efeitos reflexos da decisão que será proferida. O assistente, ele mantém uma relação jurídica com o assistido, com a parte que ela quer auxiliar. Isso. O assistente, ele mantém uma relação jurídica com o assistido. E essa relação jurídica pode sofrer efeitos em decorrência desta decisão judicial. Por isso que ele tem interesse jurídico e pode adentrar o processo. Olha o artigo 119. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado, em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la, para auxiliá-la. Coadjuvante. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontra. Beleza? Então, o assistente é um terceiro que adentra o processo para auxiliar uma das partes. Ele pode entrar em qualquer procedimento ou grau de jurisdição, com exceção do juizado especial, é lógico. Artigo 10 da 9.099. E o assistente precisa ter interesse jurídico. Ou seja, ser parte de uma relação jurídica que pode sofrer efeitos desta decisão. Qual é o procedimento para a entrada do assistente no processo? Primeiro, ele vai entrar por petição simples. Ele vai peticionar lá,
formulando o pedido de intervenção. E feito isso, o juiz considerar prazo de 15 dias às partes para elas se manifestarem, se querem ou não, se concordam ou recusam a entrada desse assistente. Terceiro faz lá a sua petição, pedindo a entrada, o juiz abre prazo para a manifestação das partes, prazo de 15 dias. Em havendo impugnação, o juiz decidirá em apartado, sem suspender o processo. Decisão que é interlocutória, portanto, cabe agravo de instrumento. Artigo 1015, inciso 9. Caso não haja impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for o caso de rejeição liminar. Então, o assistente por petição simples pede para entrar. O juiz dá prazo de 15 dias para as partes se manifestarem. Manifestaram? Então o juiz vai julgar, vai decidir, sem suspender o processo. Dessa decisão, cabe agravo de instrumento. Se as partes não se manifestarem, o juiz então vai deferir a entrada do assistente, salvo se não autorizar de ofício e liminarmente. Ok? Artigo 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for o caso de rejeição liminar. Se qualquer das partes alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. Nós temos duas espécies de intervenção de terceiros, duas espécies de assistência, melhor dizendo. A intervenção ou assistência simples e a assistência litisconsocial. A assistência simples é exatamente essa que nós acabamos de falar. O sujeito ele tem interesse jurídico porque a decisão pode produzir efeitos reflexos numa relação jurídica que ele mantém com o assistido. Por isso a assistência é simples. Os requisitos são: o terceiro mantém uma relação jurídica com uma das partes. Essa relação jurídica é diferente daquela que está sendo apreciada, mas que pode sofrer efeitos reflexos da decisão que for lá proferida. Assistência simples. Artigo 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal e exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus. Significa que o assistente simples pode realizar todos os atos que o assistido. Todos os atos. Ele tem os mesmos poderes e os mesmos ônus. Só que essa atuação dele é subordinada. Lembra que ele é um coadjuvante. Então ele pode realizar qualquer ato que o assistido poderia realizar. Só que em subordinação. Isso é importante por conta do texto do artigo 122, onde o legislador diz que a assistência simples não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre os direitos controvertidos. Ainda que o assistente não concorde, o assistido ele pode reconhecer a procedência do pedido, ele pode renunciar ao seu direito, ele pode desistir da ação, ele pode transigir, porque o assistente, ele é coadjuvante. Ele pode realizar qualquer ato, mas em subordinação. Em subordinação. E aí o parágrafo único do 121, sendo revel ou de qualquer outro modo omisso assistido,
o assistente será considerado seu substituto processual. A única hipótese em que o assistente vai atuar realmente como parte é essa aqui. Se o assistido for revel ou de outro modo omisso, o legislador diz que o assistente ele será seu substituto processual. Isso aqui, pessoal, é legitimidade extraordinária. Extraordinária. Aí ele vai atuar como parte, pleiteando em nome próprio direito alheio, por isso legitimidade extraordinária. Aí sim, aí ele vai atuar com autonomia. Salvo a disposição do parágrafo único, ele é um mero coadjuvante, atua em subordinação ao assistido. Última espécie, assistência litisconsocial. Aqui é diferente, pessoal. Aqui é diferente porque o assistente litisconsocial, ele é parte da relação jurídica que está sendo discutida no processo. Veja que o assistente simples, ele é parte de uma relação jurídica que mantém com uma das partes e essa relação pode sofrer efeitos. Como é o caso do sublocatário. Assistência simples. Locador e locatário estão brigando lá e o locatário mantém uma relação com um sublocatário. E essa relação pode sofrer efeitos desta decisão. Logo, assistente simples. Na assistência litisconsocial, o assistido, esse terceiro que pede para ingressar, ele é parte da relação jurídica que está sendo discutida no processo. É por isso que afirmamos que o assistente litisconsocial nada mais é do que um litisconsorte facultativo ulterior. Facultativo porque ele não precisava estar ali. Unitário porque a decisão vai influenciar diretamente com relação a ele. A decisão será a mesma. Ele vai sofrer os efeitos. E ulterior porque ele está entrando posteriormente. Ele é parte da relação jurídica controvertida. Parte da relação jurídica controvertida. Não de uma outra. Logo, ele vai sofrer efeitos diretos, imediatos, não só reflexos como o simples. Não, ele sofre efeitos imediatos, diretos. Por isso ele é um litisconsorte, ele é parte. Ele atua com autonomia, ele não é coadjuvante, ele não está subordinado. Atua como autonomia, com independência. Olha o artigo 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Ele é parte da relação jurídica que está sendo debatida aqui. Beleza? Quadrinho diferenciador dos dois. Assistência simples, o terceiro tem relação jurídica apenas com o assistido. Assistência litisconsocial, o terceiro, tem relação jurídica com o adversário do assistido. Ele é parte da relação jurídica objeto da demanda. Segunda diferença, o assistente simples ele sofre efeitos indiretos. O assistente litisconsocial sofre efeitos imediatos, diretos. O assistente simples atuará com subordinação. O litisconsocial com independência. O assistente simples não será parte do processo, mas apenas um auxiliar, com exceção daquela hipótese em que a parte não contestou, ou de outra forma foi omissa, e aí ele é legitimado extraordinário, substituto processual. Mas salvo essa exceção, ele é mero coadjuvante.
auxiliar. O assistente litisconsorcial adentra como parte do processo. Exemplo de assistência simples: locador, locatário, sublocatário, assistente simples. Exemplo de assistência litisconsorcial: ação anulatória de assembleia que o sócio A ajuizou em face da empresa, da sociedade XYZ. E aí o sócio B quer entrar nesse processo, é lógico, porque se a assembleia for anulada, vai ser anulada para ele também. Captou a mensagem? Então, beleza, vamos resolver aqui algumas questõezinhas rápidas, porque o nosso tempo já está esgotando. Questão da OAB. O Ministério Público ajuizou ação rescisória a fim de desconstituir sentença transitada em julgado, ao argumento de que teria havido colusão entre ambas as partes do processo originário no intuito de fraudar a lei. Diante disso, requereu o Ministério Público, na petição inicial da ação rescisória, a citação tanto da parte autora quanto da parte ré do processo originário. Assinale a modalidade de litisconsórcio verificada na hipótese acima. O Ministério Público ajuizou uma ação rescisória, alegando que as partes estavam em conluio para fraudar a lei. Mandou citar o autor e o réu daquela ação, que aqui na ação rescisória são réus. Portanto, primeira coisa, trata-se de um litisconsórcio passivo. Exclui o ativo, sobraram duas. Tem como a ação anular esse processo? Tem como a ação desconstituir a sentença transitada em julgado? Desconstituir a sentença transitada em julgado para um e não desconstituir para o outro? Se a ação rescisória for procedente e for desconstituída a sentença transitada em julgado naquele processo originário, tem como desconstituir para um e não para o outro? Não tem, né? Então esse litisconsórcio também é necessário. E como a decisão vai ser uma só para os dois, unitário. Alternativa correta, letra D. Litisconsórcio passivo, necessário e unitário. Viu só que teve que interpretar o texto. Passivo porque são dois réus. Necessário e unitário porque a relação jurídica controvertida é una e indivisível. Próxima questão. Sobre o litisconsórcio no novo Código de Processo Civil, pode-se afirmar: o prazo em dobro para os litisconsortes que tiverem procuradores diferentes só é válido para contestar ou recorrer. Errado, para qualquer ato. B. A regra do prazo em dobro para os litisconsortes que tiverem procuradores diferentes é aplicável também nos processos eletrônicos. Não é. Só processo físico. E C. O prazo em dobro para os litisconsortes que tiverem procuradores diferentes é válido somente se os procuradores atuarem em escritórios de advocacia distintos. Perfeito. A regra do prazo em dobro para os litisconsortes que tiverem procuradores diferentes permanece válida mesmo que um dos litisconsortes seja réu. Não. Aí para. Então, alternativa correta, letra C. Letra C. Próxima questão, prova de PGE. Considere as seguintes afirmativas sobre o tema intervenção de terceiros no âmbito do Código de Processo Civil. Assinale a alternativa incorreta. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado, que a sentença
seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Perfeito? Assistente simples, está corretinho. B. A assistência simples obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos sem anuência do assistente. Errado. O assistente, ele é coadjuvante. Ele atua em subordinação. Isso significa que, mesmo contra a vontade dele, o assistido, a parte principal, pode renunciar ao seu direito, pode reconhecer a procedência do pedido, pode transigir, pode desistir da ação. Porque o assistente, ele é coadjuvante. Assistente simples, coadjuvante. Então está errado. Está falando ali assistência simples, obsta. Não obsta. Não obsta. Incorreto. As outras duas estão relacionadas a intervenções que nós vamos ver na próxima aula. Então, última questão e questão baba. Baba para a gente terminar feliz a aula. Questão facinha, molezinha, mamãozinho com açúcar, não tem como errar. Veja lá. São formas de intervenção de terceiros previstas no novo CPC. Assistência, exceto, né? São formas de intervenção de terceiros previstas no Código de 2015, exceto A. Assistência. B. Nomeação, autoria. C. Chamamento ao processo. D. Incidente de desconsideração da PJ. Qual que era a dica? Assistência, denunciação da lide, I de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, C de chamamento ao processo, A de amicus curiae. Tem N aqui? Não tem. Nomeação, autoria não é mais forma de intervenção de terceiro. Tornou-se um método, um instrumento de correção do polo passivo. Nomeação, autoria e oposição não são mais formas de intervenção de terceiro. Então, manda fora. Alternativa B, alternativa correta. E é isso aí, pessoal. Assim a gente termina a nossa aula de hoje. Espero que esse encontro tenha sido valoroso, tenha sido útil para o seu aprendizado, para o crescimento, do seu conhecimento, a fim de que a tão sonhada aprovação chegue para você e nos deixe muito orgulhosos. Eu quero ver você aprovado no concurso público dos seus sonhos. E por isso é que o professor Stanley se dedica aqui, trazendo aquilo que é de novo, aquilo que é mais cobrado, da forma mais didática que eu consigo fazer. Espero que as nossas aulas estejam sendo realmente úteis para você, de modo que quero te ver aqui no próximo bloco, onde falaremos sobre as 4 últimas intervenções do terceiro. Ok? Desculpe por essa voz rouca, o professor Stanley um pouco gripado, mas eu não poderia deixá-los na mão de forma alguma. Esse é um curso importante, tinha que sair rápido. Quero te ver de volta. A gente fica por aqui, um grande abraço. Deus nos abençoe. Tchau, tchau.